estudo bíblico, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem nos ensinado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, a sua serva, Rosilete, Senhor Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, seja com a sua filha, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, traz a sua mente, traz o seu coração, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor, Pai amado, já tem falado com ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós, Pai amado, venha receber da sua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a sua palavra venha cair em boa terra. Senhor Deus, que venha germinar, Senhor Jesus, que venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, dar fruto. Que nós venhamos sair daqui, Senhor Jesus, alimentados pelo seu poder. Senhor Deus, em nome de Jesus, usa a sua filha com graça, com misericórdia, Senhor Jesus. Pai amado, fala conosco através da sua filha, Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor Jesus, cada dia mais, Senhor Jesus, estar aprendendo da sua palavra, aprendendo de tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem derramado nesse lugar. Usa a sua filha mais uma vez, de acordo com a sua vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus, que ela venha diminuir, para que o seu Espírito Santo cresça através da sua filha. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós com a sua palavra, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que reina para sempre. E Senhor Deus, em nome de Jesus, acampa os seus anjos ao redor da sua filha, Senhor Deus. E Pai amado, que ela não venha sair daqui, Senhor Jesus, que ela não venha ser ressarcida, que ela não venha, Pai amado, receber nenhuma flecha maligna. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, acampa seus anjos. Senhor Deus, limpa ela de todo mal. Pai amado, que nenhuma flecha maligna venha, Senhor Deus, de contra a sua filha. Senhor Deus, acampa seus anjos, Senhor Deus. Acampa seus anjos ao redor da sua casa, Senhor Jesus. Pai amado, o caminho que ela andar, Senhor Jesus, o Senhor vai tirando toda a pedra de tropeço. O Senhor venha tirar tudo aquilo, Senhor Jesus, que é no caminho da sua filha, que não for de acordo com a sua palavra. Que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha derrubar, que o Senhor venha desamarrar, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Acampa seus anjos, libera de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E primeiro eu quero dizer para os irmãos que mês passado eu não estive aqui. Eu estava com zika, chikungunya, essas coisas doidas que tem ali. E eu vou dizer que um mês depois eu ainda estou me recuperando disso. Glória a Deus. São dores assim que se perduram, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, todo dia acontece um milagre, né? Amém. Na nossa vida. É verdade. E quando eu sabia que estava se aproximando o dia de vir para cá, quando eu fui falar com Deus, né? Perguntar assim, o que tu quer de mim? Falar conosco. E o Senhor me deu uma palavra. Uma palavra. E essa palavra era consequência. Então, querido, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. E Ele sabe por que Ele vai falar sobre isso hoje, nesta noite. O culto é para Ele, é dele. Aleluia, e é por Ele. E a nós nos cabe só abrir os nossos ouvidos, né? Não é assim que diz a palavra? Né? Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então cabe a gente só ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Mas antes de nós trazermos a palavra, independente do que você ouvir de Deus nesta noite, eu queria te convidar para você se pôr de pé e cantar um louvor para Deus. E falar com Deus, explicar para Ele, declarar para Ele o que Ele representa para você. Então eu te convido a trazer esse louvor como oração e você dizer para Deus assim, ó: Deus, meu Deus, inexplicável te senti. Glória a Deus. Espírito
Jesus, ah meu Jesus, ah meu Jesus, o que é que eu vou dizer de ti, que me justificou, me santificou, me fez filho de Deus e herdeiro de tudo de Deus. Eu amo vocês três, vivo pra vocês. Me leva no teu vento, me carrega. Deus, eu te amo, não te troco por nada nessa vida e cada dia. Eu te quero mais e mais e mais e mais e mais e mais. Deus, eu te amo, não te troco por nada. Você pode dizer isso para Deus? Todo dia. Não é assim que acontece? O inimigo vem tentar me derrubar, mas meu Jesus não deixa. Ele não deixa. Eu estou firme, firme na rocha. E não importa a proposta que eu receba, a minha vida é dos três. Eu sou dos três, eu sou dos três. Deus, eu te amo, não te troco por nada nessa vida e cada dia. Eu te quero mais e mais e mais e mais e mais e mais. Deus, eu te amo, não te trago por nada. Você pode repetir assim, ó. Todo dia. Repete isso. O inimigo vem tentar me derrubar, mas meu Jesus não deixa. Ele não deixa. Ele eu estou firme, firme na rocha. Agora repete com força. E não importa a proposta que eu receba, a minha vida é dos três. Eu sou dos três. Eu sou dos três. Deus, eu te amo, não te trago por nada nessa vida e cada dia. Eu te quero mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Deus, eu te amo, não te trago por nada. Amém? Agora, por que será que Deus tocou no meu coração para a gente cantar esse louvor? Glória a Deus, aleluia. Por aquilo que Ele quer falar conosco. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Por aquilo que Ele quer nos trazer à memória. Amém, Deus. Porque numa parte deste louvor Ele diz assim, ó. E não importa a proposta que eu receba, a minha vida é dos três. Quando você está dizendo isso, não importa a proposta que eu receba, você já está dizendo o seguinte: eu vou escolher aquilo que Deus tem para mim. Amém. E se você está dizendo que não vai importar a proposta que você vai receber, mas que você vai escolher aquilo que Deus tem para você, você já sabe que o que vai retornar é uma boa consequência. Glória a Deus, aleluia. E por que você está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Olha como é que as coisas se encaixaram. Olha como é que as coisas se encaixam quando Deus está no negócio, quando Ele está presente, né? E Ele está
presente porque este lugar pertence a Ele. Ele está presente porque aqui existem pessoas que são consagradas ao Senhor, pertencem ao Senhor. E se você pertence ao Senhor, como eu pertenço ao Senhor, Ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, em nome dele, Ele ali se faria presente. Amém. Então Ele está aqui agora, por isso que as coisas se encaixam. Terça-feira passada, eu estive pregando em Irajá. Aleluia, glória a E Deus. o que eu preguei em Irajá foi exatamente o que o pastor Jefferson estava comentando aqui. Sobre agradecimento nas pequenas coisas de Deus. Né? O versículo dizia, o que darei ao Senhor pelas coisas boas que Ele me tem feito. E aí, eu não vou pregar isso aqui, a pregação era para Irajá, mas o foco de Deus era nós prestarmos a atenção que nós temos que agradecer a Deus por todas as coisas. Porque na verdade, querido, merecedor nós não somos. Porque lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que a misericórdia do Senhor é a causa por não sermos consumidos. Significa o seguinte: todo dia você tem motivos o suficiente para ser consumido, mas a misericórdia de Deus não permite isso. Aleluia. E por que isso? Será que você tem motivo para ser consumido todos os dias, né? Porque Deus é ruim? Não, querido. Isso é consequência. Consequência de quê? Por que essa consequência? Da onde que vem essa consequência? Porque quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis capítulo, quando Deus formou todo mundo, Ele deu ali algumas diretrizes, algumas ordens para que fossem ser seguidas. Ele chegou para Adão e Ele falou para Adão: olha só, Adão, você pode ficar à vontade aqui nesse jardim. Tudo que tem aqui foi feito para você. E Ele falou assim: olha só, Adão, a única coisa que não lhe é permitido é você provar do fruto da árvore da vida. É a única coisa que você não pode fazer, querido. O restante você pode ficar à vontade. Os animais foram criados para você. As frutas foram criadas para você. Tudo que tem aqui no jardim, tudo que tem aqui de bom, foi para você. A única coisa que eu estou falando para você não fazer, é comer daquele fruto ali. Mas, querido, eis que veio uma proposta até Adão. Veio até Eva, né? Eva foi compartilhar com Adão. Eis que veio uma proposta, porque todos os dias o inimigo tenta te derrubar. É verdade. E você recebe propostas. E foi exatamente o que aconteceu ali naquele lugar. Adão e Eva receberam uma proposta. Mas vai lá. Para comer daquele fruto ali. Mas Deus falou que não pode. Quem disse? Por que Ele falou que não pode? Porque se a gente comer dali, a gente vai morrer. Vocês vão morrer? Né? E aí o inimigo veio e trouxe uma proposta. E lamentavelmente Adão não fez o que esse louvor nos conduz a fazer, nos induz a fazer, que é escolher Deus. Neste louvor, o autor, o cantor, ele disse o seguinte: todo dia o inimigo vem tentar me derrubar, mas não importa a proposta que eu receba, a minha vida é de Deus. Aleluia. Então eu escolho Deus. A minha vida dos três, a minha vida de Deus, é de Jesus, é do Espírito Santo. Então eu escolho por eles. Lamentavelmente, naquele dia, Adão não fez isso. Não falou assim: olha, Eva, o negócio é o seguinte, não importa essa proposta que você está me fazendo, eu vou escolher o que Deus falou para mim. Aleluia. E por que Adão não fez essa escolha, mas aceitou a proposta, veio a consequência.
consequência. Veio consequência para a cobra lá, para a serpente. Veio consequência para Eva. Veio consequência para Adão. E veio consequência para toda a humanidade. Veio consequência para mim, para você e para cada um de nós. Que consequência é essa? Todos os dias nós temos motivos para sermos consumidos. Porque por causa da escolha de ter aceito essa proposta, você e eu fomos feitos pecadores. É verdade. Então todos os dias nós temos imundícias dentro de nós que nos levariam a sermos consumidos. Mas a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é o motivo de eu e você não sermos consumidos todos os dias. E ainda diz mais a palavra do Senhor, diz que essa misericórdia se renova todos os dias. Então todos os dias Deus tem que ter misericórdia de você para você não ser consumido. Todos os dias você tem imundícia dentro de você que te levaria a uma consumação. Por causa de quê? Por causa de uma proposta que tem uma consequência. E aí a gente tem que seguir a palavra, você tem que ouvir, porque não adianta eu vir aqui falar para você, porque quem sou eu para te dizer alguma coisa? Eu tenho que trazer, como diz, eu tenho que trazer um motivo plausível para você ver, que é a palavra. E aí, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, veio a consequência dessa proposta. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta, quer dizer, a descendência da mulher, esmagará a sua cabeça. E você ficará ao calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. E com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará matos e espinhos e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Então, querido, essa foi a consequência de uma proposta aceita erroneamente. E ele não parou por aí não, querido. Todo dia o inimigo te apresenta uma proposta diferente. Todos os dias. Ele te apresenta uma proposta para você elevar os seus pensamentos a outras coisas, a coisas erradas, de repente a coisas que vão trazer sentimentos ruins para você. Ah, mas isso é uma proposta? Sabe por quê? Porque Deus diz para você assim, que você tem que pensar nas coisas que vêm do alto.
pensamento, você é levado a pensar coisas que não são do alto, é uma proposta que o inimigo está te dando. Mas como é que eu posso rejeitar essa proposta? Repreendendo aquele pensamento e fazendo aquilo que o Senhor manda. Eleva o teu pensamento às coisas que vêm do alto. Pensa na tua salvação. Vem um pensamento ruim, pensa o contrário. Pensa como é que está sendo lá a preparação, lá no céu, para aquele grande dia. Como é que será que está sendo? A palavra de Deus diz que vai ter rua de ouro, né? A palavra de Deus diz que vai ter uma grande mesa, que vai ter... Começa a pensar nisso. Começa a tentar imaginar, conjecturar isso. Aleluia. Glória a Deus. Não aceita aquele pensamento, não aceita aquela proposta. O inimigo te traz proposta para você abrir a sua boca e falar coisas que não edificam. Essa proposta ele traz para você. E como é que você pode repreender essa proposta? Que é quando você lembra aquilo que a palavra de Deus diz, que da sua boca tem que sair fonte de bênção, de águas doces. O inimigo te traz proposta para te levar a ver coisas que não vão te abençoar. E o que a palavra de Deus diz disso? Ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Se você olhar coisa boa, você vai ver coisas boas, você vai sentir boas coisas no seu corpo. Mas se você olhar coisas más, vai sentir dentro de você sentimentos maus. Então é mais uma proposta que o inimigo traz para você. O inimigo ele traz a proposta de você encontrar com uma irmã na rua, com um irmão na rua e fazer ali um comentário sobre a vida do outro. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Que quando você estiver reunida com seus irmãos, um trazer louvor, outro trazer oração, outro trazer... É para isso que você tem que se encontrar com ele. Mas ele traz a proposta para você e para mim de você comentar ali uma coisinha que aconteceu na vida do seu Zé, do seu Raimundo, do seu Antônio. Então, querido, o que Deus me levou, tocou no meu coração, para antes da palavra, nós estamos entoando naquele louvor, é porque todos os dias nós recebemos propostas indecorosas. Propostas contrárias àquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E a consequência que essas más propostas vão trazer para você é de escolha sua, querido. Não é de escolha de Deus. Deus não escolheu que Adão fosse lá e ouvisse o que Eva estava falando e comesse da árvore que ele já tinha proibido, não, querido. Foi a escolha de Adão de aceitar aquela proposta para a vida dele ou não. E aí a consequência veio. E a consequência veio. Porque nós temos aqui na palavra outras pessoas que tiveram consequências boas nas suas vidas, porque aceitaram a proposta, não aceitaram uma proposta indecorosa que o inimigo fez. Tantas coisas boas Deus prometeu para Abraão. Mas só a sua descendência vai ser abençoada. Mas você tem que me obedecer. José, que estava lá no Egito, quando aquela mulher, a esposa de Potifar, veio para trazer uma proposta decorosa à vida dele. Ele rejeitou aquela proposta. Olha, eu não quero, porque senão eu vou estar pecando contra o meu Deus. E eu escolho Deus. Glória a Deus. Porque aqui, dentro desse palácio, me foi dada a liberdade de ter tudo, de mexer em tudo. A única coisa que eu não tenho liberdade para tocar é na senhora, que é a esposa de Potifar. Então eu não aceito essa proposta para a minha vida. Querida, a palavra de Deus diz assim, ó, lá em Salmos: este é o dia
que te fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Deus não fez o dia para você sofrer, para você chorar, para você ficar triste. Aleluia. Deus fez o dia para você se alegrar, se regozijar. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu e você podemos nos perguntar, então por que tem dia que eu passo? Sabe, é horrível aquele dia horroroso, que parece que não deveria ter existido. Porque nós aceitamos a proposta indecorosa do inimigo de deixar a tristeza entrar no nosso coração, de deixar o desânimo entrar no nosso coração, de deixar a falta de fé entrar no nosso coração. Porque quando esses pensamentos, quando esses sentimentos vierem, essas propostas vierem, se a gente falar, não, eu rejeito isso porque eu tenho um Deus poderoso por mim, e se olha, não tem problema nenhum, Ele é Deus poderoso, e se hoje eu não tiver a minha cura, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida, e eu tenho certeza que Ele vai me sustentar enquanto for necessário. Glória a Deus, aleluia. E se é da vontade dele que eu tenha essa doença até o fim da minha vida, eu tenho certeza que Ele vai me sustentar para isso. Verdade, Deus. Ele vai me dar a oportunidade de ter um remédio para aliviar. Ele vai me dar a oportunidade de ter médicos. Ele vai fazer. Por que Ele vai fazer? Porque Ele tem obrigação? Não, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Porque você pertence a Ele. Aleluia. Porque você é obra da mão dele. Porque Ele te ama incondicionalmente. Aleluia. A ponto de dar o único filho que Ele tinha por você. E minha filha, se Ele te ama, por que Ele vai ter prazer no teu sofrimento? Não existe isso. Então quando o inimigo vem trazer uma proposta indecorosa de botar no seu sentimento, no seu coração, no seu pensamento, olha, você está passando por isso porque Deus te abandonou. Você está passando por isso porque Deus não está nem aí, não está preocupado contigo. Ele não quer saber do que você está passando. Se você aceitar essa proposta, a consequência vai ser catastrófica. Você vai ficar triste, você vai ficar desanimado, você não vai ter forças para vir à casa do Senhor, você não vai ter forças para adorar ao Senhor, você não vai ter forças para orar ao Senhor, você não vai ter forças para ler a palavra do Senhor. Essa é a consequência. Mas se você rejeita essa proposta e fala assim, não, eu estou passando por isso sim, mas o Senhor está comigo, porque a palavra de Deus diz que ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, que eu não preciso temer porque o Senhor está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Quando você Glorificado e rejeita exaltado essa seja o proposta, nome do Senhor dessa Jesus. forma, querida, a consequência vai ser boa. Aleluia. Você vai sentir o ânimo do Senhor, você vai sentir a força de Deus. Você vai ver coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque é isso que Ele fala lá. Que se você clamar a Ele, você vai ver coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele vai te mostrar caminhos, Ele vai te mostrar, e ainda que não seja o momento do caminho chegar, Ele vai aliviar o teu coração, Ele vai trazer o alívio para você, Aleluia, glória a o Deus. bálsamo ao teu coração. Aleluia. Vai te dizer, filho, filha, espera mais um pouco. Eu sei que está difícil, mas suporta mais um pouco, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Aleluia. Espera, porque eu sou aquele que te dou a vitória. E você vai se sentir fortalecido, fortalecida. E você vai entender que ainda que você chore uma noite inteira, quando amanhecer você vai se alegrar. Porque você rejeitou aquela proposta indecorosa que o inimigo vem trazer a você. Dizer que você é derrotado, dizer que você não vai conseguir, que o Senhor não é contigo. Se você aceita essa proposta, a consequência é o desânimo. A consequência é aquela falência da fé. Mas quando você rejeita essa proposta, como diz naquele louvor, não importa a proposta que me venha, a minha vida é dos três. Aleluia. A minha vida é do Senhor. E aquilo que Ele tem para fazer
enviou seu filho para me salvar, me dá todos os dias um fôlego de vida, não permite que eu seja consumido pela misericórdia dele. Então o que você quer mais, querido? Glória a Deus. Aleluia. O que está te faltando para você abrir a sua boca e agradecer a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Começa a perceber que você tem mais motivo para agradecer do que abrir a sua boca até mesmo para pedir. É verdade. Porque a palavra de Deus diz que Ele sabe de todas as coisas, que Ele conhece o seu coração. Antes que te venha um pensamento, Ele já sabe o que você vai pensar. Ele sabe o que você precisa. E Ele diz para você: olha o lírio do campo aí, ó. Olha o lírio do campo. Não existe ninguém mais bem vestido que o lírio do campo. E se Ele faz isso pelo lírio do campo, o que Ele não vai fazer por você? Então não se preocupe com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir amanhã. Aleluia, Deus. Porque o próprio salmista diz: fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você está entendendo, querido? Aleluia. Por que o Senhor colocou aqui, ó, nessa cabecinha preta, a palavra consequência? Que nós somos responsáveis pelas consequências que sobrevêm à nossa vida. Nós é quem somos responsáveis, não é Deus. Nós somos responsáveis pelas consequências porque nós fazemos as escolhas erradas. Mas quando a gente rejeita a proposta decorosa e faz a escolha certa, a consequência é de bênção, a consequência é de força, a consequência é de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então eu te pergunto nessa noite: temos ou não temos motivos para agradecer, adorar, louvar, exaltar esse Deus? Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu agora? Qual a consequência que você vai permitir que sobreviva sobre a tua vida? Você vai continuar rejeitando as propostas indecorosas que sobrevêm sobre você? Ou não? A escolha é sua. A escolha é minha. A escolha foi de Adão. A escolha foi de Eva. Deus não vai escolher por você. E nem por mim. Amém? Amém. Glória a Deus.